terça-feira, 11 de fevereiro. Confira os destaques do JA de hoje. Vítimas de intoxicação denunciam descaso de cervejaria. Chuva deixa sul de Minas debaixo d'água. Empresária é agredida por ex e desabafa nas redes sociais. PM dá dicas de segurança para evitar dor de cabeça durante o carnaval. E mais, os nomes de bebês mais escolhidos em 2019. O JA começa agora. Famílias de pacientes intoxicados por dietilenoglicol divulgam carta aberta contra a cervejaria Baker. São 34 casos de intoxicação com 6 mortes. Parentes de pessoas que consumiram cerveja contaminada afirmam que a empresa não prestou qualquer assistência. As investigações já duram um mês. O marido de Camila ainda continua internado em estado gravíssimo. Já são 46 dias no hospital. A farmacêutica ainda não teve tempo de viver o luto do pai. Pascoal Demartini Filho, de 55 anos, morreu em Juiz de Fora no dia 7 de janeiro. O engenheiro foi a primeira vítima fatal confirmada da síndrome nefroneural. Eu chego em casa todos os dias, eu não tenho meu marido. Acontece um perrengue na minha vida, eu não tenho para quem ligar. Eu vou ligar para o meu pai, ele não está mais aqui. Então, assim, minha vida está de cabeça para baixo é uma verdade absoluta e totalmente sem rumo, sem norte. Eu estou vivendo porque eu estou no fluxo, eu estou furando toda onda que aparece para mim. A farmacêutica e outros familiares de pessoas com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol publicaram na internet uma denúncia contra a Baker, que até agora não teria oferecido nenhum auxílio financeiro para o tratamento das vítimas e nem prestado outros tipos de assistência. E resolvemos publicá-la para esclarecer, para contar a nossa versão, que é a verdadeira, e expor para todo mundo que o que eles estão falando, que estão ajudando, é mentira. É mentira. No dia 30 de janeiro, foi assinado um acordo entre as famílias e a empresa no Ministério Público. A Baker teria 3 dias para começar a pagar o tratamento dos intoxicados. Já se passaram 8 dias e, de acordo com os parentes das vítimas, o acordo foi descumprido. Fica esse pedido de, além de humanidade, de se colocar no nosso lugar, um mínimo de ressarcir todo o gasto imediato com saúde, com moradia, com alimentação, com transporte que a gente está tendo até o momento, porque a gente está tirando esse dinheiro das nossas contas. E sem falar que outras pessoas precisam desse auxílio imediato, porque não tem como se manter. A polícia investiga 34 casos relacionados à síndrome nefroneural. 6 pessoas morreram. 5 casos ainda estão sendo investigados. Quase 30 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil. Magda é moradora de Contagem e prestou depoimento hoje. Ela ficou internada por 4 dias com os mesmos sintomas das outras vítimas. A suspeita é de que ela também tenha sido intoxicada. Estou grata a Deus pela oportunidade que me deu de vida. O prazo para a conclusão do inquérito foi prorrogado e ainda não há previsão para o fim das investigações. E o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação contra a cervejaria Baker para resguardar os direitos das vítimas intoxicadas pela cerveja. Foi requerida ainda a tutela de urgência antecipada para que a empresa seja obrigada a custear o tratamento médico e outros gastos das vítimas e familiares, suporte psicológico e pagamento de salário para aqueles que estão impossibilitados de trabalhar. O carnaval já está agitando Belo Horizonte e, apesar dos ensaios e festas a todo vapor, a expectativa para a folia oficial é de 5 milhões de pessoas nas ruas da capital. O batuque e o balanço já anunciam. O Carnaval de Belo Horizonte começou bem antes do feriado marcado no calendário anual. Pelo 3º ano consecutivo, a folia é antecipada. A festa popular, com a participação de 453 blocos e 9 escolas de samba, só termina no dia 1º de março. A expectativa da Belo Tour é de atrair ainda mais turistas nesse ano, ultrapassando a média de 4 milhões de pessoas dos
dos últimos carnavais e, com isso, aumentar o volume de ocupação na rede hoteleira, o que deve impactar diretamente o comércio e também a arrecadação municipal. A gente, quando fala, né, entre 4,5 e 5 milhões, a gente está falando do número de foliões, que é a soma do número de foliões durante 23 dias de carnaval. Entre as novidades de 2020, estão programados desfiles para as 9 regionais, com blocos de rua e palcos descentralizados, facilitando o acesso dos foliões à festa. Para evitar transtornos como roubos, furtos e violência contra a mulher, os órgãos de segurança garantem um efetivo reforçado. A Polícia Civil vai redobrar os seus efetivos das delegacias de plantão. Teremos uma delegacia móvel na Praça da Estação. Teremos a participação de drones em locais de grande aglomeração, também a presença de agentes infiltrados em blocos de rua. O furto e roubo de celular são os dois maiores problemas que nós temos no carnaval, porque normalmente as pessoas estão mais tranquilas. Então a Polícia Militar vai estar investindo em campanhas de medidas de autoproteção. Nos eventos mais graves, como foi reportado aí relativo às chuvas, nós temos condições de dar a devida resposta às demandas. Se as equipes do plantão não forem suficientes, nós temos condições de acionar rapidamente equipes de sobreaviso. E para não deixar a cidade parada, a BH Trans vai sinalizar os pontos de ônibus que terão itinerários alterados nos dias do feriado regular. Todos os ônibus que passam pela área central sofrerão alguma alteração no itinerário. Os motoristas têm os mapas, os pontos de ônibus serão sinalizados que foram desativados e ativados. A prefeitura ainda promete mais banheiros químicos que no ano passado, ruas limpas após a folia e comemora a geração de empregos temporários para ambulantes e garis. Segundo o presidente da Belotur, o carnaval desse ano será o melhor do país. Alegre, divertido, né, e com diversidade. A gente tem para todos os gostos, blocos de samba, rock, forró, e enfim. E como segurança nunca é demais, a polícia reforçou algumas dicas para quem vai curtir a festa na rua. Por exemplo, celular, se for tirar alguma selfie, nunca no meio da multidão, porque ele pode ser vítima desse delito, né? E também celular e carteira, nunca no bolso de trás da roupa, porque isso também pode causar algum tipo de problema. Uma outra coisa também que é fundamental, nunca aceitar alimentos nem bebidas de pessoas estranhas. Se for usar dinheiro, que leve em poucas quantias e de preferência pague suas despesas com cartão ou cheque, é muito mais fácil, muito mais seguro. Então, antes de sair de casa, identifique as crianças com uma pulseirinha, com o nome, um telefone de contato dos pais ou responsáveis, caso a criança se perca no meio da multidão, no momento da festa. Então, isso aí realmente é muito importante. Uma idosa de 76 anos foi resgatada de uma cisterna de 6 metros de profundidade em Nova Serrana, região centro-oeste do estado. O acidente foi na rua Guajajaras, no bairro Marisa. A senhora, que é moradora de Bom Despacho, contou que foi buscar as contas de água e luz da casa desativada quando foi surpreendida com o rompimento da tampa da cisterna. Ela escorregou e caiu. Isso aconteceu às 11 horas da manhã de ontem. Ela ficou cerca de 24 horas dentro da cisterna, até o vizinho ouvir os gritos de socorro e chamar os bombeiros. Um tripé de içamento foi armado para que os militares descessem e fizessem os primeiros atendimentos e a avaliação clínica da vítima. A idosa estava sem sinais aparentes de fraturas, apenas algumas escoriações leves. Ela foi levada sem gravidade para a UPA de Nova Serrana. Uma empresária usou as redes sociais para denunciar agressões que sofreu do ex-companheiro. Segundo a empresária, ela foi brutalmente agredida no estúdio de beleza que é dona, no centro de Itabira. Ela diz que foi espancada pelo ex-companheiro na última quinta-feira. Quando foi mais ou menos por volta de 12h20, meu ex-companheiro, que é o pai do meu filho, ele chegou no meu local de trabalho. A porta ela estava fechada, não trancada. Então ele entrou, a Carol falou assim, nossa, que susto. Ele disse, eu vim para assustar mesmo. Chegou falando que não iria mais pegar o nosso filho. E nisso eu falei, não tem problema, eu crio meu filho sozinho. Então ele falou assim, então quer dizer que eu sou uma pessoa agressiva. Aí eu afirmei, sim, sempre foi agressivo. Nessa hora que eu falei, Carol, liga pra polícia, Carol. E ele pegou o telefone da mão de Carol e jogou longe e falou assim, você não vai ligar pra polícia.
e já começou a me espancar. Virei realmente um saco de pancadas. Ele ajoelhou em cima de mim e me deu um soco. Nisso que elas conseguiram puxar ele, eu consegui levantar a perna, colocar meu pé no rosto dele e sair de costas e correndo. O ex-companheiro de Tatiane se apresentou hoje à polícia. O homem de 39 anos confirmou a agressão durante uma discussão entre o casal na semana passada. Ele foi informado sobre a medida protetiva expedida pelo juiz, que determina que ele mantenha a distância de 100 metros da ex-companheira, além de estar proibido de qualquer tipo de contato com a vítima, sob pena de prisão. A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, e a Defesa Civil Municipal passaram boa parte do dia orientando moradores do Morro dos Cabritos. O perigo ronda a região, que além de ser área de risco, é uma das mais carentes do município. O local é um dos mais castigados pelas chuvas dos últimos dias. No Morro dos Cabritos, alguns moradores perderam casas. Moisés vive no local e a casa dele está em risco. Ele tem medo de ficar e a residência cair, mas também tem o receio de sair e perder a Bolsa Moradia. O que nós queremos reivindicar aqui é se esse benefício vai continuar para nós até a Prefeitura, né, nos indenizar com apartamento, ou não sei a forma que eles vão resolver a questão nossa aqui, mas o nosso medo é sair das nossas casas, né, e depois perder o benefício, como eu sou pai de 3 filhos, estou desempregado, sem saber depois o que a gente vai arrumar para frente. A Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura de Contagem, vistoriou casas e orientou moradores sobre as áreas de risco. Quem teve a residência afetada vai ter o direito de realizar o cadastramento no auxílio moradia, levando os documentos necessários. Então o objetivo hoje é compilar os cadastros que já foram feitos da Defesa Civil e da habitação nas próprias moradias, verificando o morador e a estrutura física da moradia. Caso seja verificado que a moradia tem condições de receber novamente os moradores, já vai ser comunicado a esses moradores pela Defesa Civil. E caso não tenha condições, a habitação irá conferir os dados que já constam no cadastro da habitação que foram feitos por esses moradores retirados. Estando tudo certo nos cadastros, a gente já faz aqui a aprovação deles no ingresso do Bolsa e o pagamento nessa semana provavelmente já dessas famílias no Bolsa Moradia. Segundo a Prefeitura, cerca de 400 pessoas que residem no Morro dos Cabritos serão atendidas até quinta-feira. Se caso for necessário, também iremos atender na sexta-feira para finalizar. Moradores do sul de Minas estão sofrendo com as consequências da forte chuva que caiu na região de ontem para hoje. Em Poço Fundo, as ruas ficaram completamente alagadas. Moradores tiveram que abandonar as casas por causa do risco de desabamento. Veja como ficaram as cidades no sul do estado. Em Campestre, pelo menos 3 famílias foram retiradas dos imóveis pela Defesa Civil nos bairros Trevo e Vila do Beijo. Segundo a Defesa Civil, ruas ficaram alagadas e a água chegou a meio metro. A represa, conhecida como Zé Passos, transbordou e levou parte da estrada de terra que dá acesso aos bairros rurais da Divizinha e Estiva. A represa está sendo monitorada e a estrada foi interditada nos 2 sentidos. Também teve deslizamento de terra no bairro Capituvas. Ninguém ficou ferido. Em Poço Fundo, houve alagamento em vários pontos da cidade. O bairro mais atingido foi o São Benedito. A preocupação é com os níveis dos rios que estão acima do normal. Na zona rural, vários bairros foram afetados. Essa estrada ficou parecendo um rio. Já em Itajubá, alguns bairros foram atingidos pela chuva. Ruas ficaram alagadas nos bairros Medicina e Água Limpa, na zona rural. O Ribeirão José Pereira transbordou e causou transtornos para os moradores. Na Serra do Piquete, na BR-149, as pistas foram interditadas nos 2 sentidos. E em Poços de Caldas, a Defesa Civil e órgãos de segurança estão em estado de alerta. Houve deslizamento de terra em 2 pontos da cidade. Já o Ribeirão Várzea de Caldas, que corta a Rua Platina no Jardim Kennedy 2, transbordou mais uma vez. E tem muita chuva também em Varginha. Na rotatória da Celina Ferreira Ottoni, motoristas tiveram que redobrar a atenção nessa manhã. A chuva que cai desde a madrugada alagou a região. Os motociclistas devem ficar ainda mais atentos. A Defesa Civil do Estado diz que está acompanhando a situação no sul de Minas e que são esperados mais temporais na região nas próximas 24 horas. De acordo com o órgão, além do sul de Minas, a zona da mata também pode ser atingida por chuvas entre 80 milímetros e 120 milímetros.
Em Belo Horizonte, uma frente fria segue sobre a cidade e pode provocar chuva com acúmulo entre 50 e 70 milímetros nas próximas horas. O maior risco é o geológico, já que com o volume de água previsto, o solo fica encharcado e pode provocar deslizamentos. Mas vamos ver agora como é que vai ficar o tempo nesta terça em todo o estado. Confira a previsão no mapa. Continua chovendo em Minas Gerais, inclusive no norte e na área central. A intensidade vai ser um pouco maior na zona da Mata e no sul de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Os termômetros ficam entre 17 e 27 em Ponte Nova. Oscilam dos 17 aos 26 em Cláudio. Vão dos 15 aos 25 em Extrema. E em Ipatinga, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Na volta tem dica de português com a professora Cíntia Chagas. Não saia daí, nós voltamos já já. Chegou a hora da professora Cíntia Chagas entrar em cena com a dica de português. E hoje ela vai implicar com 2 verbos, o que vai acarretar um bom assunto para o Rasgando o Verbo de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Seguinte, as atitudes governamentais implicaram em mudanças. Essa frase está correta? Sim ou não? Bem, o verbo implicar, quando tem o sentido de gerar consequências, de acarretar, ele não carrega esse em, essa preposição em. Então, qual é o correto? As atitudes do governo, as atitudes governamentais implicaram mudanças, sem o em. E o verbo acarretar, da mesma forma, também não carrega o em, tá? As atitudes do governo acarretaram mudanças e não acarretaram em mudanças. Ou seja, tanto o verbo implicar quanto o verbo acarretar não carregam o em quando eles querem dar essa ideia de gerar consequências. Implicou mudanças, acarretou mudanças, sem o em. É isso. Muito obrigada, Cíntia Chagas. Beijo. Você sabe quais foram os nomes mais escolhidos para meninas e meninos no ano passado? Você vai ver agora os preferidos em Minas e no Brasil. A minha bebê nasceu em 2019, eu escolhi Catarina e pelo visto, não estou dentro da tendência não. Ainda durante a gravidez, Márcia e Vanderlei já sabiam como iriam chamar a primeira filha deles. O nome Maria Cecília mistura religião a uma paixão da família. Eu sempre falei que quando eu tivesse uma filha seria Maria, em homenagem à Nossa Senhora, que nós somos muito católicos, e também porque minha avó, minha mãe, a mãe dele chamam Maria, então foi uma homenagem a todos. E Cecília, porque ele é músico, aí nós decidimos casar o Maria com Maria Cecília, porque Maria Cecília é protetora dos músicos. A bebê de apenas 10 meses ainda não sabe, mas é bem provável que no futuro ela seja amiga de várias outras Maria Cecílias, pois esse foi o nome mais escolhido pelos pais para as meninas nascidas no ano passado. Eu estou impressionado, eu também não sabia que o nome dela estava nos primeiros, né? Nas primeiras indicações para nome de menina. Uma pesquisa feita em 2019 nos cartórios de registros de pessoas em Minas mostrou que todos os 10 nomes mais escolhidos para recém-nascidos são duplos, uma tendência que tem agradado muitas pessoas. Eu acho muito bonita, é interessante. O meu é com Maria de Lourdes. Isso já vem lá, ó, de trás, né? De acordo com a Central Nacional de Informações dos Cartórios, no ano passado, em Minas Gerais, Maria Cecília foi o nome mais escolhido para meninas. Foram 1.308 registros. Em seguida aparecem Maria Eduarda com 1.194 e em terceiro Maria Alice com 1.105. Um levantamento feito em mais de 7.000 cartórios de todos os estados do Brasil revelou que os mineiros seguem a tendência do resto do país na hora de escolher nomes, tanto que a nossa lista de preferência é bem parecida com a nacional. Por aqui, além das Marias, fazem sucesso Ana Júlia, Ana Laura e Ana Clara. Mas e para meninos?
Qual o seu palpite, hein? João Miguel foi a escolha em quase 1.800 registros. Esse foi o nome que Juliana e Flávio deram ao filho, nascido em junho do ano passado, em Divinópolis. Eu fui numa festa de aniversário de um amigo meu, né? Aí lá tinha um João Miguel. Então, eu gostei do nome e desde o momento, então, falei com meu marido, olhei para ele e falei, vai chamar João Miguel. Então a gente ficou mais feliz ainda, um nome forte, né? Um nome composto, de ser chamado, né? Então a gente ficou muito feliz. O Jornal da Alterosa termina aqui. Para rever alguma reportagem ou compartilhar o nosso conteúdo, acesse alterosa.com.br/JA ou o canal da Alterosa no YouTube. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã.